Os soldados invadiram a casa dela, mataram a família dela e a estuprou. É complicado perdoar. Olá, estamos aqui em mais um podcast da editora Raízes Cristã. E hoje um podcast especial, mais do que o lançamento de um devocional masculino, estamos aqui com duas pessoas fantásticas. Primeiro, quero apresentar o pastor Carlinhos, da Get Church Florianópolis. Na verdade, eu vou deixar eles se apresentarem, tá? Vamos começar pelo pastor Carlinhos. Pastor, denominação, tempo de ministério, tudo, o que você come, o que você veste, tudo. Vamos lá então. Então, primeiramente, boa tarde. Obrigado, Thiago, pelo convite de estar aqui. Eu sou o pastor Carlinhos, sou casado, pai de 3 filhos, Eliel, Thiago e Felipe. Sou casado com a pastora Érica. Meu tempo de caminhada deve ter uns 35 anos, né? E de pastor, devo ter uns 15 anos de pastor nessa caminhada aí, cuidando, sendo cuidado também. Aleluia. Tem sido um tempo de crescimento que depois ao longo nós vamos estar falando um pouquinho. Fantástico. Lucas. Olá, meu nome é Lucas, tenho 27 anos, sou filho de Deus, sou esposo da Juliana, essa mulher incrível que está nos assistindo aqui hoje. Eu sou mentor de comunicadores, eu ajudo pessoas a desenvolver a sua comunicação. Deus me confiou uma missão. Tem algumas pessoas que têm uma mensagem, que carregam uma mensagem, mas têm uma dificuldade de expor essa mensagem por conta do medo, de alguns bloqueios emocionais, crenças limitantes. Sim. Então a gente assumiu essa responsabilidade, essa missão e tem buscado colocar em prática, né? Eu sou novo convertido, um pouco mais de um ano convertido. Em outubro do ano passado eu me converti, me batizei em dezembro, vivi algumas experiências aí com Cristo, tenho buscado me entregar e viver aquilo que Deus tem para minha vida. Um pouquinho mais a gente vai, acredito que conhecer de acordo com o andar da carruagem aqui no podcast, né? Perfeito, perfeito. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo bem descontraído, mas assim, nós vamos ser bem objetivos, porque geralmente nós homens somos objetivos e a ideia é meio que tocar em algumas feridas da maioria dos homens, né? Independente se são cristãos ou não, todos os homens passam por uma fase que acontece em todas as famílias, desde a criança, do adolescente. O ser masculino ele tem uma diferença do ser masculino, e essa diferença muitas vezes acaba nos atrapalhando a viver, a crescer, a fazer algumas coisas. Então, vou já jogar a primeira pergunta para os dois aqui. Muitos homens aprendem desde cedo que aguentar tudo calados é a melhor questão. Em que momento da vida de vocês perceberam que isso começou a fazer mal? Nós somos criados, né, nessa cultura de força, e isso também é bíblico, né? Deus, quando ele cria Adão, ele estabelece um princípio para Adão, dá a ele um governo, né? E logo o homem tem esse papel diante de Deus e diante da sociedade, da proteção familiar. O que não quer dizer, Tiago, que eu deva guardar tudo para mim, que essa é uma das dificuldades do homem, né? Expressar a sua dor. Então, eu passei, né, por uma fase da minha vida onde eu também tive depressão por conta disso, de guardar os problemas, né? Isso meio que psicomatizava na minha alma e acabava trazendo várias dores, né? Então, o não falar, você não buscar ajuda para isso te leva para um lugar de depressão, de medo, né? Então, a minha dica é para que você encontre alguém da sua confiança e que você fale, comente, né? E buscar cura para a tua alma. Lucas. Legal. Eu acredito que é como o pastor Carlinhos falou, a gente, desde muito novo, é construído a ser forte, né? A suportar a nossa dor. E eu percebi ao longo da minha vida que aquela armadura que eu criei para me proteger é que me atrapalhava de alguma forma de viver a transformação em Deus. E é bíblico também, Deus vai falar que a gente tem que confessar os nossos pecados, que a gente tem que, de alguma forma, externalizar aquilo que tem dentro de nós para que a gente possa, de alguma forma, ser curado, ser transformado. Então, quando eu entendi isso, eu passei a sentar em mais mesas com mais homens que já tinham, de alguma forma, vivido o que eu ainda não vivi e entender qual que era o caminho que eles passaram, externalizar, né? Colocar na mesa
esse problema, pô, tenho esse problema aqui, pô, não tô conseguindo lidar com isso aqui. Pô, passei por isso e aquilo. Então tive que colocar isso para fora, por mais que doesse, ser vulnerável de alguma forma, né? Porque a gente tem que ser vulnerável, mostrar uma dor. É difícil. São coisas que a gente não conta nem para amigos nossos, para pais, são coisas que ninguém sabe. A gente tem que colocar para fora para que a gente seja curado. Então, quando eu entendi isso, eu comecei a colocar para fora. E aí Deus começou a transformar minha vida, fui sendo cada vez mais transformado, viver uma aceleração em Cristo. Então, a gente tem, né, que expressar as nossas dores, expressar os nossos pecados, aquilo que a gente cometeu e que de alguma forma hoje não edifica mais a nossa vida, mas serve como testemunho para que a gente possa Andar. andar em frente. Agora eu vou pegar um tema polêmico e vou continuar contigo. Na sua opinião, por que ainda é tão difícil para os homens falar de sentimento, mesmo dentro da igreja? Forte, hein? Pergunta boa. Eu acredito que a cultura, né, do homem, né? A cultura, e dentro da igreja hoje a gente vê que tem um público maior feminino do que masculino, né? Porque a mulher em si ela já tem uma facilidade maior de expressar o sentimento dela. Nós homens, a gente quer ser muito forte o tempo todo, a gente acredita que mostrando a nossa vulnerabilidade a gente vai ser menos forte do que o outro, a gente não quer mostrar isso pro outro, né? Eu não quero falar minha dor pro pastor Carlinhos porque eu vou me achar fraco na frente do... diminuído de alguma forma. Então eu acredito que o que dificulta mesmo é a cultura, né? A natureza do homem, né? Aquela armadura que a gente carrega, né? De super-herói. Eu acredito que isso que dificulta bastante. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, fantástico. Para você, pastor. Por que isso acontece com os homens mesmos que estão dentro da igreja? Quando você aceita Jesus como teu Salvador, né? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então você é nova criatura, porém, se você aceita Jesus e você é gordo, você continua sendo gordo, Sim. né? Infelizmente. E se você é magro, continua magro, e também, infelizmente, careca continua careca, né? Às vezes acontece algum milagre. Logo, essa cultura que a gente traz, né, dos nossos pais, da sociedade, olha, você não deve chorar, né, porque homem não chora, tal. A gente acaba reprimindo isso e tendo isso como verdade. Até é muito difícil quando a gente libera uma palavra, nós quanto pastor, falar, olha, você precisa se render diante de Deus, sem ira e sem contenda, levantar suas mãos, né? A gente vê alguns homens meio acanhados, tá olhando para ver se ele chorar primeiro, eu choro também, né? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele chorou. Jesus chorou lá em João 11:35, né? O problema não é sentir as dores, Thiago, mas é o que eu faço com essas dores. O que eu faço com esse sentimento que chegou. Então, você sabendo administrar essas suas emoções quanto homem, né? E logo existe essa dificuldade de se falar sobre isso como se fosse algo feio. Então deve sim dizer e quebrar, e hoje tem quebrado muitos tabus, né? Tem entrado algumas coisas também em paralelo à palavra de Deus, né? Para estabelecer cura, que depois nós vamos estar falando sobre isso. E aí pros dois, homem chora? Chora Muito, né? Chora muito. Se entrega a Deus, então mais chora ainda. demais. Toda hora. Eu sou um chorão. Tem que segurar para não chorar a todo momento, a todo instante, né? Exato. Essa masculinidade tóxica, porque a masculinidade é uma coisa natural, mas a tóxica, que você não pode chorar, que você não pode sentir, que você não pode ter sentimentos, isso acaba, seja com cristão, seja com não cristão. Isso é impressionante. Bom, o que mais pesa sobre o homem hoje? O medo de falhar ou o medo de decepcionar? E aí, assim, vou pegar um que está casado há muito tempo e um que está casado há pouco tempo. Então, assim, a ideia é essa. Desafio, hein? Eu vou pegar aqui o primeiro que está casado há pouco tempo, entendeu? Então, assim, o que mais pesa é o medo de falhar ou o medo de decepcionar? Não só no casamento, né? Em tudo. Cara, eu acredito que os dois é uma responsabilidade, né? Mas acredito que a gente não tem que ter medo de errar, de falhar, porque é com o erro que a gente aprende. Então acaba sendo que o medo de decepcionar, né? Porque a gente causa uma dor, É como se eu pegasse uma garrafinha de água, eu apertasse ela e soltasse, e quando eu soltasse ela, ela estaria da mesma forma? Não. É a mesma coisa quando eu decepciono. É como se eu tivesse magoado aquela pessoa, por mais que eu peça perdão, de alguma forma,
ela vai ficar chateada com aquilo. Então, acho que o machucar, né? A pessoa que tu ama é o mais difícil. Então, quando a gente decepciona a pessoa que a gente ama, é algo que nos machuca também. Eu acho que uma coisa está ligada à outra, porque quando você falha, você fica com medo de causar uma decepção, né? É, às vezes a pessoa deposita uma certa confiança em você e você não consegue performar, entregar, né, daquela forma que estão te pedindo, né? Seja no âmbito familiar e quando você está ali achando que você é o perfeito. Eu costumo dizer que eu sou um pastor livre que cuida de pessoas livres, né? Então, quem convive comigo, as pessoas que convivem comigo, vai ver que eu sou assim na minha casa e na igreja. Geralmente eu escuto isso dos meus discipulados, Thiago. Pastor, é bom conversar com você porque eu não te vejo como um super-herói, igual muitas pessoas se vendem como sendo um pastor intocável, né? Que não passa. Então eu choro, se eu estou irado, eu demonstro que eu estou irado, que eu não gostei, né? Mas tudo na medida, na dosagem certa. Então é sobre isso. O homem, por que o homem tem dificuldade para começar a frequentar a igreja? Quem responde? Quer responder, Thiago? Pode ser. Eu acho que é a nossa razão, né? Nossa racionalidade. A gente quer encontrar um sentido, um porquê para tudo, né? E antes da gente começar a procurar Deus, a gente quer resolver nossos problemas. E a gente não entende que, de certa forma, a gente vai resolver os nossos problemas quando a gente encontra Deus. Então, eu acredito que essa razão, esse porquê. Ah, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu tenho que seguir isso? Por que que ele fala daquela forma sobre a oferta? Por que que ele prega dessa forma? Por que que tem luzes? Por que que tem um Get Store ali? Por que que tem o Get Coffee? Por que que tem um café na entrada da igreja? Por que tem uma loja? Então a gente se questiona de muitas coisas, né? Ah, por que que aquela pessoa fez aquilo? Se a igreja é grande, eu me questiono. Se a igreja é pequena, eu me questiono. Está sempre se questionando. Então acredito que essa razão do homem é o que atrapalha ele de encontrar o caminho de Deus, né? A transformação que Deus tem para a vida dele. Vou puxar a brasa aqui para minha sardinha, né? Que é minha área. A Bíblia diz que o príncipe deste século cegou o entendimento dos homens. Logo, eu vejo isso na força do meu braço. Eu acho que as conquistas elas dependeram exclusivamente de mim, do que eu fiz. Então, se eu não levantar cedo, as coisas não vão acontecer. E se eu não trabalhar, não vai chegar na mesa. Isso é verdade até certo ponto. Porque o fato de eu levantar e trabalhar é uma provisão de Deus para eu poder estar ali no meu trabalho. A porta a qual eu estou inserido é uma provisão de Deus. O que falta conhecer é de onde vem esse favor. Então, os homens, na sua maioria, têm essa dificuldade de chegar. Mas deixa eu te dar um dado interessante. Quando esses homens chegam e se rendem ao Senhor, eles se rendem numa intensidade tão grande, tão grande. No nosso meio, os cursos são, as imersões são feitas pelas mulheres, né? As mulheres, elas oram mais do que os homens. Sim. Na sua maioria, elas buscam mais. Se vai à reunião, a massa é as mulheres. Elas têm mais essa sensibilidade espiritual de buscar algo divino, né? Sagrado. E o homem tem essa dificuldade de entender, mas quando entende, ele mergulha e vai. E não é à toa que nós estamos aqui, né? Sim. Não, é impressionante. Mulher, você ficou todo evento de igreja que tu vai, tem infinitamente mais mulheres. Então você pega um evento da igreja só para mulheres, tem 3.000. Você pega para homens, tem 200. Tem 200. Se tiver tudo isso. Entendeu? Então é bem isso. E nessa pegada, muitos homens eles se sentem definidos pelo que eles produzem. Tá? E aí é o carro 0 km, é o apartamento na praia, né? Nós estamos aqui em Florianópolis, então, né? Tá lotada a cidade, nós estamos em dezembro. E todo mundo quer ter férias bonitas, quer ter um lugar bonito, quer ter tudo bonito. E aqueles que não conseguem se definem como incompetentes. Mas às vezes não tem a mesma oportunidade. Ou tem. A questão nem é essa. A questão é a definição do ser. Hoje as pessoas querem ter e não ser. É o grande mal, não sei se só desse século, né? Sempre. E aí, como separa identidade de performance à luz da Bíblia? Ou seja, eu quero, mas é isso que Deus quer para mim? É isso que de fato eu quero? Como que a gente separa essas três questões, esses três pilares?
da inveja que o homem tem, e aí não é o homem, é o ser humano em si, do que Deus quer para mim, do que eu quero para mim enquanto homem, né? Para evitar esse tipo de comparações. Até porque cada um é cada caminho é cada caminho, cada pessoa teve oportunidades, estudos e coisas diferentes. Mas como conceber isso na cabeça do homem? O problema é quando eu parto para um extremo, né? Hoje, na antiga aliança, quando você via Deus fazendo promessa, você vai ver Deus fazendo promessa a Abraão e a grandes homens, você vai ver sempre que eu te farei pai de muitas nações, né? Te darei isso. Então, na antiga aliança era muito no ter. Então, como eu via o cuidado de Deus sobre a minha vida era pelo que eu tinha. Se eu tinha muitos filhos, se a minha geração ia bem, então era no ter. Né, ou melhor, é no ter. E hoje na nova aliança é no ser salvo, é você ser para servir, né? Então, quando você parte nessas comparações, o camarada tá lá, conseguiu o carro que é os meus sonhos. Mas como que ele conseguiu isso? Né? Costumo dizer, e é mais a sua área, que tudo que tem preço você consegue. Tudo que tem preço você consegue ter, com estudo, muito trabalho, você consegue adquirir, né? Mas o que tem valor para você, isso é difícil. Então, você vai ver que uma pessoa que ela busca em querer ser aceita, né, por alguém, por conta de alguma crença limitante, de algo que lhe faltou na sua infância, ela vai ter, sempre buscar ser suprida naquilo. Então, quando ela consegue o carro dos sonhos, está vazia. A casa dos sonhos está vazia. O emprego dos sonhos está vazio. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Então, porque faltou o essencial, que é Cristo, né? Então, quando você vê que não é comparações, não é o ter, é o ser salvo, e que Cristo ele te é suficiente, com você ter na tua mesa, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? Eu aprendi a passar necessidade como a ter fatura, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, vai haver momento, porque crente, por você ser crente em Jesus, não significa que você vai estar imune a privações, né? Você vai passar, mas o que você precisa entender, o que foi feito em você por dentro. Então, para terminar a minha fala aqui, Deus não tem nenhum problema em te fazer milionário, em fazer você ter alguma coisa. A pergunta é, para quê? Por que eu quero ser? Para suprir uma carência minha? Para eu ter a afirmação de alguém? Né? Para quê? Se o que você tem é para o uso do reino, e quando a gente fala uso do reino, a pessoa fala, é para a igreja. Não. Para o uso do reino, em cuidar do próximo, e esse próximo inclui a sua família, né? Muita gente esquece. Muita gente esquece. Então, quando você tem, não, isso aqui é em favor do reino, né? Para eu usar, cumprindo a palavra de Deus, não tem nenhum problema. Agora, quando você busca em ter para ser aceito, aí é que tá o Gosto demais, hein? Eu vou compartilhar um pouco do meu testemunho. Eu sempre fui muito sonhador, Thiago. Sempre sonhei muito e tive uma mente muito criativa, né? Muito ilusória, assim. Eu tenho um poder de criatividade muito grande. Isso foi sendo quebrado quando eu me coloquei diante da vontade de Deus. E Ele foi me ensinando de algumas formas a imaginar menos, sonhar um pouquinho menos, se planejar mais. Os nossos pastores falam muito sobre isso, que um sonho sem planejamento é um delírio. Então eu acredito que boa parte da minha vida eu delirei, né? E sempre fui muito sonhador, sonhei ter carrão, sonhei ter casona, ainda sonho, é claro. Mas hoje eu vejo isso de uma forma diferente. Quando eu comecei a caminhar com Cristo, eu vi que o resultado, ele era as vidas que eram alcançadas, transformadas ao meu redor, que aquilo era o meu fruto. Porque eu tive algumas renúncias que Deus fez com que eu perdesse, questão financeira, eu ofertei a minha moto na época, então deixei o meu trabalho, fui trabalhar na igreja 100% comissionado. Então vivi algumas coisas naquela época com a questão financeira baixa e Deus me mostrou. Tá vendo o que é um resultado? Tá vendo o que é o fruto? Deus estava te moldando. Me moldando, mostrando vidas sendo transformadas, famílias, entendeu? Ao longo do tempo, pessoas, pô, Lucão, foi em ti que eu me inspirei. Não imaginava que, tatuado na igreja, que eu ia encontrar aqui, pessoa tatuada igual eu. Então, ao longo do tempo, Deus me ensinou que, de certa forma, o resultado
ele estava nas pessoas, naquilo que a gente entregava para as pessoas, na transformação que a gente gerava na vida delas, e não, de certa forma, naquilo que a gente queria ter. Porque aquilo que a gente quer ter é uma consequência daquilo que a gente faz. Né? Então, pegando esse gancho seu, que era até a próxima pergunta, que vocês praticamente responderam, né? Tu acabou de falar o que te despertou. Né? E muitos homens têm essa, não digo uma mania de grandeza, mas uma mania de conquista, porque faz parte, né? A conquista do ser humano, ela faz parte. Toda mulher quer conquistar, todo homem quer conquistar. Isso é normal na vida das pessoas. Mas, de fato, para quê, por quê, para quem, né? Tem gente que com certeza vai preferir ter um carro zero do que ajudar o próprio irmão, né? Convenhamos. Ainda mais que o irmão não se ajuda. Então, a pessoa tem mais desculpa ainda. Comprando o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para quem não gosta. Exato. Esse é o ditado. E justamente por isso. E assim, tu falou que despertou em você essa questão de estar funcionando por fora, mas não por dentro. O Carlinhos, aqui o pastor Carlinhos falou, inclusive, essa questão de você tem tudo ao mesmo tempo não tem nada, porque tu tem o carro, mas você não se sente completo. Tu tem a casa, mas tu não se sente completo. Então você faz para as pessoas verem, mas para você internamente você sabe que você está infeliz. Eu conheço um pouco da sua história, né? Não é nem o caso que você contar toda ela aqui, que a gente vai precisar de muito tempo, que é uma história muito rica, muita, né? Mas assim, o que despertou? Por exemplo, com o Lucas, ele falou, olha, eu tinha muitos sonhos, mas tinha pouco planejamento. Deus me colocou num lugar aonde eu aprendi a planejar, aprendi a fazer, aprendi a ver os meus resultados nas outras pessoas. Ou seja, Deus primeiro, eu depois. Ele não falou isso, mas com certeza é isso que ele quis dizer. Para você, o que despertou o meu primeiro Deus? Eu vim de um lar totalmente destruído, como eu te falei. Eu passei por uma situação de um abuso. E a minha adolescência, porque eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Complexo do Alemão, então aquele contexto ali de criminalidade permeou, inclusive, a minha casa. Eu perdi o irmão pro crime. Então, essa questão, ela me acompanhou por muitos anos. E quando eu cheguei na fase da adolescência, eu procurei, de alguma forma, me vingar dessa pessoa que abusou de mim, né? E que, inclusive, era uma pessoa religiosa. E eu queria, de alguma forma, ver o que eu ia fazer com as minhas mãos com esse cara. E eu costumo dizer hoje eu ri sobre isso, porque Deus foi misericordioso com ele e comigo. Porque Deus guardou a vida dele e guardou a minha também, né? Porque as coisas que eu imaginava poderia acontecer com ele, né? E foi quando eu comecei ali me envolver com algumas coisas do crime. Não cheguei a traficar, nada disso, mas estava ali bem envolvido, a pegar em arma e tal, porque os meus amigos, né, era dali e tal. Mas a palavra me alcançou, mudou a minha vida, mudou a minha história, e aí chegou um momento em que eu falei, eu posso ajudar mais pessoas com isso. Tá vendo? O homem não chora e vai eu. Eu posso alcançar o coração de outras pessoas com isso. Então, eu fui ajudar, renunciei, eu trabalhava numa empresa pela Prefeitura do Rio de Janeiro, e renunciei 15 dias das minhas férias para estar numa casa, que era uma casa de reabilitação em São Paulo, e trabalhando ali, eu pude ver que eu podia alcançar mais pessoas, né, que eram moradores de rua e tal, e assim foi, e o meu chamado foi ficando mais latente, né, e Cristo confirmando isso, e hoje eu vivo isso de maneira integral na obra de Deus. Não, fantástico. E aí, assim, entrou nesse assunto, é um assunto que é muito caro, principalmente pro lado masculino. Não que não seja pro feminino, mas pro masculino é caro porque isso vai bater na gente lá na frente. Aí, a Bíblia diz, muito claro, honrar pai e mãe. Tá? Isso é claro, isso não tem debate, não tem exegé, é honrar pai e mãe. Ela não diz como, de que maneira, ela diz honrar. E a palavra honrar, ela é simples, ela não precisa de complemento. Sendo assim, como que a gente cura algumas feridas pela ausência, dureza ou silêncio paterno? Como que a gente faz isso? E emendando, é possível honrar o pai sem romantizar uma história dolorosa? É possível. É possível, porque você entende que não é sobre ele, nem sobre você, é sobre o reino de Deus. E a Bíblia diz que o espírito abatido faz secar os ossos. Então a mágoa, Tiago, ela é um copo de veneno que você toma esperando o outro morrer. Isso vai fazer mal para você. Então eu tive uma ausência paterna. Fui criado pela minha mãe, né? Minha mãe teve outros relacionamentos do qual a figura masculina foi horrível.
para mim diante do meu crescimento, né? Mas eu, quando imaginei, concebi a possibilidade de eu me tornar pai, eu falei, quero ser o melhor pai possível. Como que eu comecei isso? Perdoando o meu pai. Eu escolhi. Eu escolhi. Porque eu tinha uma ideia de abandono, né? Que meu pai foi embora, eu tinha 1 ano de idade. Então, não dá para contar aqui, mas houve um episódio que eu fui enviado para uma escola de missões chamada Jocum, e nessa agência de missões eu conheci um juiz de paz que uma pessoa bateu na moto do irmão dele e se evadiu, e ele conseguiu os dados, naquela época foi em 2002. Nessa época ele pegou e falou, olha, a gente consegue, olha só, achei o cara, tal, falando, e despertou a curiosidade. Falei, cara, você consegue achar com quem eu consigo? Então dei os dados do meu pai para ele, resumindo, ele descobriu que meu pai estava vivo e era meu vizinho de bairro. Primeira coisa que eu fiz, ao retornar, ir lá e pedir perdão para ele. Lá restituí ele sem entender muito. Falei, cara, eu te amo. Não, peraí, calma, não é assim também, calma. Você chegou ali, falou, oi, eu sou seu filho, e vim te pedir perdão. Tá. É isso? Eu tinha uma foto 3x4 dele, que minha mãe guardava. E eu fui lá com essa foto. Eu mostrei, quando eu vi, eu falei, esse é o meu pai. E mostrei pra ele a foto. Quando ele viu um negão ali na porta, na porta dele, procurando, ele falou, esse cara vai me matar aqui, né? Não, ele disse que ele era meu tio, irmão do meu pai. Uhum. Não, mas o que você precisa? Eu dou um recado pra ele. Eu falei, ó, você fala pra ele que eu tô ali na casa da minha mãe, eu não moro aqui, hoje eu moro em São Paulo, mas eu vou estar na casa da minha mãe. Passei o número de telefone pra ele ligar e tal, que eu preciso falar com ele. E falei, eu preciso perdoar ele, dar um abraço nele, dizer que eu amo ele. Fala pra ele, sabendo que era com meu pai. Você sabia que era com ele? Sabia que era com ele. Aí ele ficou meio que, percebia a emoção nele, assim, olhando tal, e falando, me tocando, e assim, né? Tipo, pô, você Identificando aqui, que era filho, né? aqui. E no outro dia ele me ligou. E aí hoje eu tenho algumas recordações, né, de foto com ele, a gente tirou foto, e eu pude liberar perdão para ele, pedir perdão para ele. Também isso faz parte. Então, Thiago, você não precisa romantizar o que te traumatizou, né? Mas sim trazer isso como um mecanismo de cura, potencializar isso para poder alcançar alguém, né? E sim, é possível perdoar, porque perdoar não é um sentimento, é uma escolha. Assim como amar, eu escolho perdoar. Então não espere sentir. A Bíblia é tão certa nisso, Lucas, que a Bíblia fala assim, ó, se o teu irmão tem algo contra ti, ou melhor, não é você ter algo contra ele. Se o teu irmão tem algo contra ti, você tem que deixar a oferta, ir lá se consertar com ele. Ou seja, antes de você ofertar, tu vai lá e Então, não é sobre o ofensor, é sobre o ofendido pedir perdão para o ofensor. Porque Deus, ele nos fez, ele sabia que nós nos basearíamos, não, ele que me ofendeu, ele que me peça perdão. Não, eu vou lá. Porque o perdão, ele traz uma cura para mim e automaticamente no reino espiritual para a vida do outro. Tudo bem. Lucas. O homem é um bicho engraçado, né? Se a gente parar pra pensar. Porque o cara, ele acredita que ele é mais forte por não pedir perdão do que por ir lá e pedir perdão de certa forma. Ainda mais quando a outra pessoa tá errada, né, pastor? Se a outra pessoa, se a gente acredita que ela esteja errada, né? Não que ela esteja, dependente da situação, o que eu vou acreditar? Se eu tô aqui, se eu me mantenho que eu sou mais forte do que ele. Sou mais corajoso. Vai dar o braço a torcer. Não vou dar o braço a torcer. E de certa forma a gente é mais forte quando a gente sai do nosso lugar, independente de quem tá certo ou errado. Eu vou lá, vou pedir perdão para ele, vou me reconciliar, que não é sobre ele, não é sobre mim, é sobre o reino de Deus, como o pastor disse ali anteriormente. Então acredito que a coragem, de certa forma, é daquele que cede, vai lá e pede perdão, resolve o que tem que resolver. E tenho certeza que Deus começa a liberar as coisas na vida daquela pessoa. Isso é um problema só de quem não está em Cristo? Ou do cristão também de perdoar? De todas as áreas. Porque quando eu sou ofendido, eu quero estar na minha razão. Eu tô com razão. Se ele quiser que venha, se ela quiser que venha, então não é assim. Então, às vezes, a pessoa tá lá, as coisas acabam não fluindo na vida dela, tá lá levantando a mão, orando, chorando, fazendo um monte de coisa, e é falta de perdão. E ela sabe que tem que perdoar, e não, a gente está falando de um processo que não é fácil, né? Porque uma pessoa que passa por um abuso, Sim.
uma violência, Uma coisa é uma discussão. Né? é complicado perdoar. Mas tem uma autora chamada Clary Campbell, é uma missionária, e ela escreve um livro, e ela diz o seguinte, que ela foi vítima da guerra, e os soldados invadiram a casa dela, mataram a família dela e a estuprou. E ela foi alcançada pela palavra de Deus, e ela estava pregando sobre o perdão um dia, a um determinado lugar. E uma pessoa se aproximou dela e disse: eu sou o soldado que te violentou. Então, nesse livro que ela começou a se tremer e veio tudo na mente dela, e ela agora tem que viver a palavra. E liberou perdão para aquele homem. Né? Então, é uma escolha. Se você está dentro disso, está vivendo isso, está se apegando ao passado, libera. Escolha liberar, que você vai ver que vai fazer muito bem. Muda. Para o não cristão, e até para a grande maioria dos cristãos, tá? E aí, é uma crítica, e é ao mesmo tempo, porque estar na igreja não significa que você está na palavra. Uma coisa nada a ver com a outra. Salvação. Né? Tem muita gente que faz caridade, muita gente que faz muito mais do que quem está na igreja. Que vai lá todo dia, ou que vai no culto. Tal. Por que eu estou falando isso? A gente vai entrar aqui no tema casamento, emoções e silêncio. E assim, para todo mundo, que casal feliz, que legal, olha. Agora eu contei a minha idade. Assim, por que o silêncio do homem ainda é a principal resposta masculina? Numa briga entre marido e mulher dentro de casa, então assim, é uma briga, mas aí uma falta de entendimento. Em vez do homem sentar e conversar, ele fica em silêncio. Também existe uma questão genética. Aí funciona de maneira diferente. Você falou isso agora, pronto, agora acabou com a minha vida. Agora minha esposa vai falar, aí, o pastor falou, você vai devagar. A gente, por exemplo, eu prefiro refletir nas minhas respostas antes de falar. Se eu estou no calor de uma discussão, hoje eu escolho não ter razão, porque mesmo se eu tiver, eu vou perder ali. Sim. Então, gente, falando sério, eu tenho uma preguiça de discutir uma coisa assim que não vai levar a nada, fala, tá bom, tal. E mulher tem isso, né? Você dá razão, lá em casa funciona assim, fala, então tá bom, você tá certa. Ela, você tá me tratando como louca? Como assim eu tô certa? Você não queria, tô certo? Aí eu falo, não, então tá bom, então você quer ter razão em tudo, né? Então eu já fico meio que... Mas na sua maioria, o homem ele é mais introspectivo, né? Ele vai... por isso nós estamos tratando desse assunto aqui, né? O homem ele vai pensar muito antes de falar, às vezes não quer discutir, mas às vezes tem um também de maneira maliciosa e narcisista que usa o silêncio para poder oprimir o cônjuge, né? Tal. E então ele quer tratar aquela pessoa como nada, você não significa nada para mim e tal. Então tem os dois lados, né? Tem esse lado que é da introspecção do homem, que é uma coisa genética. Que é uma coisa genética, e tem um lado que é meio malicioso, né? Mas seja ele qual for, não vá. Na minha época, Thiago, há pouco tempo, Jô Soares 11h30, não vá pra cama assim. Não vá dormir sem resolver o problema da relação. Não vá. Isso é para todos os casais, os novos, os... A oração, ela não é respondida quando eu estou brigando. Isso é muito sério, gente. A sua oração é impedida biblicamente, a Bíblia diz, quando você está brigado com o seu cônjuge. Então, gente, som do coração e ver o que está prendendo você de ter alguma resposta, porque talvez você pode estar aí brigando com o seu cônjuge. Lucas. Meu Deus, vamos falar de casamento, da minha forja agora. Eu casei pela primeira vez agora. Eu vim de uma família disfuncional. Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 12 para 13 anos. Então, logo em seguida eu fui morar com meu pai. Então, basicamente, eu fiz o papel da minha mãe em casa. Então, desde novo eu tive que trabalhar fora de casa e cuidar da casa pro meu pai. Reforjado ali. Fui forjado ali. E aí eu casei com a minha esposa ela teve a ausência do pai. Então foi um pouco ao contrário. Então ali já ela teve a ausência do pai e foi uma mulher empreendedora. Ou seja, quando a gente casou, Deus teve que trabalhar ali para colocar a gente no nosso lugar. Eu não tenho essa dificuldade para conversar, eu converso até demais.
eu quero falar até demais, isso é um dos questionamentos da minha esposa, porque tem hora que eu tenho que ficar quieto, eu falo até demais. Mas eu aprendi no casamento que eu sempre tô errado e quando eu acho que eu tô certo, eu tô ainda mais errado, né? Conversando com o meu discipulador. Errado já tá quieto, já tá quieto, já tá errado. Quieto já tá errado. Eu fui usando de algumas estratégias também ao longo do casamento, quando a gente ia brigar, eu começava a rir, descontraía, até o ponto de que ela desarmava, eu falava, quer brigar? Eu tenho motivo pra brigar, agora a gente vai brigar. E aí já tava meio que resolvido assim, mas é um desafio muito grande, eu acredito, a comunicação dentro do casamento, né? Seja cristão ou não cristão. Talvez pro cristão seja uma dificuldade ainda maior, porque a régua é maior, né? Eu vou mudando de tática, né? Tem uma que eu usava, agora eu parei, que era assim, olhar e falar assim, tô te vendo, hein? Sai daí agora. Não entendi. Aí eu começava a ficar com medo. Não entendi. A minha usa assim, vou falar pro pai, já orei pro pai, ele falou que vai te dar um jeito, entendeu? A minha usa esse tipo de coisa. O pastor disse esses dias, né? Tem um momento do casamento que tu não sabe se tu tá falando com a esposa ou com a filha, né? Com a filha. Se eu dar um jeito na tua filha, eu não aguento mais aí, ó. Resolve isso aí. Pai, dá um jeito no seu Tu filho. sabe se tá falando com a irmã ou com a esposa, né? Tinha um pastor famoso que perguntaram para ele, Billy Graham. Billy Graham, você já pensou em divorciar alguma vez? Ele, não, divórcio nunca, mas homicídio eu pensou que tinha. Meus amigos, fantástico. Mas assim, pra gente encerrar, a gente não podia, né? Ter alguns temas que são caros pros homens. E aí, tanto pro não cristão quanto pro cristão, o que muda quando o homem entende que a santidade é um processo e não uma performance? E por quê? Porque nós, homens, estamos acostumados a ter performance. Nós fomos criados para ter performance. Ou você tem, é o que a gente estava discutindo do Velho Testamento e do Novo Testamento. A antiga e a nova aliança. E quando, principalmente na igreja, a gente entende que santidade é um processo, ou seja, eu vou para a igreja domingo, quarta, faço um clã, dou um dízimo, tô santo. Mas aí no final de semana você enche a cara, você faz tudo errado. E eu não estou aqui querendo falar o que a pessoa tem que fazer ou não, mas a pessoa sabe o que ela faz de errado. E o Espírito Santo constrange de uma maneira positiva, não de uma maneira errada. E como explicar? O que muda, por exemplo? O que mudou na vida de vocês quando vocês entenderam que a santidade é um processo e não uma performance, não um resultado que eu quero atingir porque eu sou Cristo? O que muda? Como funciona isso? Mas essa vai pro Lucas primeiro, depois você encerra. Tá. Desafio, hein? Eu poderia ter puxado no dele aqui, mas vamos lá. Eu acredito que a palavra de Deus vai dizer, né? O pastor tá aqui para me corrigir qualquer coisa, que a gente foi santificado por Cristo, né? Que ele foi entregue na cruz para que a gente fosse livre do nosso pecado de ontem, de hoje e de amanhã. Então ali eu já me livro desse peso do meu pecado, né? Eu vivo pela graça, pela fé. Eu acredito que de alguma forma, o que acontece? Eu preciso fazer isso todos os dias, degrau por degrau. É muito difícil com que eu faça o que Cristo fez, é muito difícil com que eu seja, de alguma forma, tão parecido com Cristo, mas eu faço isso todos os dias e me esforço para que eu seja o melhor dentro disso. Se eu vou ser santo ou não, não sei, mas eu busco a santidade, não porque eu quero ter uma performance, mas porque Deus me amou de tal maneira que entregou um Filho unigênito na cruz para que todo aquele que nele crê viva a vida eterna. Então, eu sou um peregrino, eu quero, é claro, voltar para a minha origem, que é a eternidade. Então, todos os dias eu caminho degrau por degrau para que eu possa viver e viver de uma forma melhor, ser um exemplo para as pessoas que caminham ao meu redor, ser a melhor pessoa para minha esposa, um exemplo como homem. Então eu acredito que é degrau por degrau, é um trabalho diário, né? Santificação é um trabalho diário para o resto da nossa vida, né? Então deixo a performance de lado, vivo um dia de cada vez, amanhã pertence a Deus. Então acredito que esse seja o caminho, né? A Bíblia diz que a luz do justo ela é como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. Então você vai buscar essa perfeição e ela nos foi dada através de Cristo, porque Cristo veio para resolver essa problemática toda. A ponto do apóstolo Paulo dizer assim, olha, sede santo porque Jesus é santo. E a palavra santo significa separado. Então eu estou num processo
Eu fui santificado e sou purificado pela palavra através de Cristo, né? Continuo sendo santificado, e a palavra de Deus vai dizer assim: buscai a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu estou num processo. E eu costumo dizer que a Bíblia ela é como um espelho. Então, ali eu vejo as minhas imperfeições. Eu começo a olhar a Bíblia, eu começo a ver as minhas imperfeições. Então, eu vou me adequando a ela e não adequando ela a mim. Então, poxa, eu estou falhando aqui, eu vou me corrigir, né? Então, eu vou buscando isso. Então, é ilusão você achar, até mentir, né? Você dizer que você tá livre, eu posso dizer que eu não sou mais pecador, né? Porque existe uma diferença de quem é pecador, biblicamente, de quem a prática do pecado. Cristo me santificou, então valeu a pena o sacrifício de Jesus por mim. Mas eu tenho todo esse processo, porque eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Fui salvo quando aceitei Jesus como meu Salvador, agora estou no processo de que serei salvo. Estou sendo salvo porque eu devo permanecer firme, né, para alcançar a coroa da vida. Então eu posso ter algum tropeço aqui, eu tenho que me guardar, e seremos salvos quando Jesus vier. Então, sim, é um processo, como o Lucas bem disse aqui, né? Então, buscar isso no seu dia a dia, na oração, jejuando, perdoando. Eu quero pegar uma parte do que tu falou, que ela, para mim, ela é muito cara. Não é a Bíblia que se amolda a gente, é a gente que se amolda à palavra de Deus. Por que eu quero bater nisso pra gente encerrar? Por quê? Porque a maioria das igrejas, elas colocam, principalmente de 1980 para cá, que começou toda uma teoria da prosperidade, como se o altar fosse um depositório que você vai depositar 50 e vai ganhar 500. E aqui vai uma crítica a várias igrejas sobre isso, mas não é a grande questão, porque as pessoas querem colocar a vida delas dentro da Bíblia. Elas querem colocar Deus numa caixa. E Deus não está numa caixinha. Não. A gente consegue colocar Deus dentro de uma caixa, dentro de um livro, dentro de nada, porque Deus é Deus. Né? Deus é Deus, Jesus é Jesus. E aí quando tu fala, a gente tem que se amoldar à Bíblia, e não a Bíblia se amoldar, é justamente para finalizar o que eu queria perguntar para vocês. O que é se amoldar à palavra de Deus? O que é se amoldar? O que é um homem de verdade diante de Deus? O que é um homem de verdade? Quando eu digo homem de verdade, não é aquela coisa romantizada, o cara que faz o básico, nem aquele machismo, nem aquele feminismo, não. Mas o que é um homem de verdade diante de Deus, que de fato segue a palavra, que de fato segue as escrituras, que de fato segue principalmente os princípios? Porque nós colocamos aqui, ser na igreja não significa nada. Em tese é o mínimo que tu tá fazendo. Tu dá o dízimo, também em tese é o mínimo que tu tá fazendo. Porque não é você que dá, é você que fica. Né? Isso é um outro podcast, mas, né? Então, o que seria, assim, homem de verdade diante de Deus para vocês? Quer começar respondendo? Posso começar? Eu acredito que é um homem que, primeiro de tudo, que cuida da sua família, né? A palavra de Deus vai falar que é o primeiro ministério, né? Eu acredito que, de certa forma, o que vai te fazer um homem de Deus seja o teu relacionamento com Ele, né? Em Provérbios vai falar, não te escreves no teu próprio entendimento, não te apoie no teu próprio conhecimento. Então, ao longo da minha conversão, tive vários amigos que tentaram me puxar, pastor. Estão fazendo uma lavagem cerebral, isso aqui tá errado, tá ficando maluco, não sai da igreja. Até dormir dentro da igreja, eu dormi porque achei que fosse necessário naquele momento, era solteiro, tinha que me ocupar com as coisas da igreja. Mas eu vejo que, de alguma forma, eu precisava daquele momento, daquela ocupação. Então, eu acredito que a gente tem que manter esse relacionamento com Cristo, essa busca, né? Pela palavra. Eu não posso andar pelaquilo que o Tiago fala. É claro que eu vou reter aquilo que é bom. O pastor, glórias a Deus pela vida do pastor. O pouco de tempo de mesa que a gente teve junto foi precioso, me ensinou muito, mas eu tenho que, de certa forma, seguir o que diz na palavra de Deus, na Bíblia. De tudo que vão falar, eu vou para a Bíblia e eu vou descobrir o que é, de certa forma, certo ou errado. É isso aqui, Senhor. E ali Ele vai se revelar para mim também, vai me mostrar o que é certo, o que é errado. Ele vai te mostrar tudo aquilo que tu precisa ver, ouvir, falar, tem na Bíblia, né? Tudo parte daí. Então eu entendi que eu precisava
me aprofundar depois de muito tempo na leitura da palavra, na busca por esse relacionamento com Deus, por esse entendimento, e eu não me amoldo mais, porque o padrão desse mundo é o padrão que me colocaram, né? O que eu fui desde o meu nascimento ensinado. Então eu deixei isso aqui de lado, falei, pai, honrei meu pai e minha mãe, mas falei, pai, agora eu tenho uma direção, né? Um desígnio aqui, eu preciso entender o que Deus quer da minha vida. E aí as coisas foram se acrescentando, né? Fantástico. Uma vez, esses dias me fizeram uma pergunta que pastor, né? Só acho que tem que responder qualquer coisa. Faz cada pergunta assim que eu fico, meu Deus, como que eu vou sair dessa, né? Mas eu me saí bem. Me fizeram um paralelo entre Davi e Moisés. Pastor, a pergunta foi, pastor, Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, certo? Certo. Moisés teve um encontro com Deus ali no Monte Sinai, na sarça. Moisés teve a revelação da Torá, né? Moisés conduziu o povo pelo deserto, atravessou o mar. E Moisés feriu a rocha. Quando ele feriu a rocha, Deus disse que ele não ia entrar na terra prometida. Ele viu, mas não entrou. Ou seja, ele fez tudo certo. Ele não entrou. E eu olhando, falei, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda. O que eu vou responder? Aí, Davi foi um homicida, porque fez toda aquela tramóia ali. O pastor Lucas até pregou sobre isso nesses dias. Davi foi um cara que adulterou. Davi foi um pai, assim, omisso em muitas coisas, né? Tem aquela situação do incesto entre os irmãos ali. E a Bíblia vai dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Uau! E a resposta foi bíblica. A Bíblia ela responde por ela mesma, né? Que eu dei foi a seguinte. A diferença de Davi e Moisés foi que Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa do seu arrependimento. Davi era uma pessoa que pecava, mas ele se arrependia de uma maneira, né? E os Salmos vai dizer isso. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele não tinha remorso, ele tinha arrependimento, que é uma coisa completamente diferente. Então Davi era... E Moisés, ele estava ali como a voz, o arauto, ele era a voz de Deus para o povo. Ele conduzia o povo. E a rocha significava Cristo. Então, se Moisés falhasse no tratamento com o povo, ele estava dizendo como Deus agia. Então, por isso Deus foi severo com ele nesse sentido. Você vai ver, mas não vai entrar. Então, respondendo a sua pergunta, né, que eu nem lembro mais qual foi. É o homem segundo o coração de Deus. Né? Isso, era diante de Deus, homens de verdade. Então, um homem segundo o coração de Deus é um homem que responde à palavra de Deus na sua essência como ela é, né? Volta o seu coração para buscar de Deus, a fonte inesgotável. A Bíblia diz, e Salomão, ele vai dizer, Salomão foi um homem, né, extraordinário. Sim. Mas ele diz assim, que o dever do homem é guardar o mandamento, que diz, de tudo que tens ouvido, tudo que você viu, que você ouviu, a resposta o resumo é guardar a Deus e temer os seus mandamentos, porque isso é um dever de todo homem, é uma obrigação, guardar a Deus e temê-lo. Ou seja, o homem vai errar, vai pecar, mas sempre temente a Deus. Buscando na fonte. Buscando o seu destino. Tiago, eu queria só complementar, acredito que é um ponto que é bem importante para que a gente seja um homem de acordo com a vontade de Deus, né, perante a Deus, é a nossa obediência, né? O pastor acabou de falar de Moisés, o Senhor pediu para ele fazer de uma forma, ele fez de outra. Antes de Davi veio Saul, Deus pediu para ele fazer de uma forma, ele fez de outra. E a gente tem alguns exemplos também que nos mostram obediência, como Ana, que entregou o filho, Samuel, sim, que ungiu Saul e Davi depois. Então eu acredito que a obediência, né, de acordo com aquilo que Deus pede para você fazer, e você faz, de acordo com aquilo que a palavra diz, eu não faço porque eu sou obrigado a fazer. Eu faço porque Deus me amou de tal maneira, entregou um filho, e eu faço aquilo ali por amor. A obediência é por amor. Então acredito que
Outros pecados também surgem após a desobediência, né? Eu acredito que a desobediência seja uma raiz de muitos males que a gente vive, né? Que a palavra fala, confessa, tu não confessa. Aí Deus fala, faz, você não faz. Deus fala, prega, você não prega. Entendeu? Então, eu acredito que essa desobediência Vai pegar acaba... tal cidade, vai parar na barriga da baleia. Vai parar na Sim. barriga da Do baleia. grande peixe, do grande peixe. É. Gente, eu quero agradecer vocês dois. E pra gente encerrar, Carlinhos, que música que vem na sua mente agora? Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Valeu, cara. Vamos.